Esse aqui é o Papo Inútil, muito prazer, me chamo Suzana Gonçalves e sejam aí muito bem-vindos a esse mundo muito louco. E antes de começar o assunto do vídeo de hoje, aproveita, se você caiu de paraquedas, se você conheceu o canal por acaso, se inscreve nesse canal, nesse botão enorme escrito inscreva-se, deixa seu gostei, ativa o sininho para poder receber atualizações de quando rolar vídeos novos por aqui e também comentários sobre o assunto do vídeo de hoje e também sugestões de séries, filmes. E como eu sempre tenho dito nos vídeos, eu não atualizo muitos vídeos com frequência, né, como eu deveria, enfim. Mas sempre tô atualizando novidades lá no Instagram do canal, que é @canal Papo Inútil. Sempre tá rolando novidades de séries, continuação de temporada, novidade, estreia. Então, se você quiser ficar por dentro, então aproveita, se inscreve aqui e segue o canal lá no Instagram. Então, dito isso, vamos começar, né, o assunto do vídeo de hoje. Então, sobre o vídeo de hoje, é sobre um filme que estreou no catálogo da Netflix, que é o Bird Box, que ele rendeu, cara, o que falar no ano passado. Ele estreou praticamente quase próximo do Natal, e aí rolou várias teorias, rolaram vários memes, e teve uma galera que ficou meio dividida, a galera que gostou muito e a galera que odiou o filme. Eu já tinha feito um vídeo depois que eu assisti o filme, que eu assisti logo que foi liberado no catálogo, só que deu pau no vídeo, e aí chegou a semana de Natal, novo, eu acabei não regravando o vídeo. E na semana que a Sandra Bullock tava lá na CCXP, que foi lá em São Paulo, eu estava lá, só que eu não consegui entrar e ver a entrevista que era só pra convidados e a galera que conseguiu dormir na fila, enfim. Então vamos falar um pouco sobre esse filme que tá um pouco atrasado aqui no canal, mas vou falar sobre o que eu achei e também algumas teorias que podem ser relevantes aí ao filme. Então, sobre a história do filme, conta aí a história de uma mãe e duas crianças, e eles estão tentando fugir de uma ameaça, só que ninguém sabe o que realmente se trata dessa ameaça. E o lugar onde eles estavam começa a ficar muito perigoso pra eles. E agora ela tá em busca de um lugar seguro, que ela conseguiu conectar uma pessoa, só que ela não sabe se esse lugar realmente existe e onde de fato é esse lugar que seria o novo refúgio pra ela e pras crianças. Até aí tudo tranquilo, eu não sei onde é, não sei se existe, vou atrás, né? O mundo praticamente já acabou. O que é um peido pra quem tá cagado, né? E aí o que acontece? Só faltou lá a opção do Black Mirror de com emoção e sem emoção. E aí a rota pra chegar nesse lugar seguro tem que ser pelo rio. E se não bastasse com emoção, eles têm que descer o rio vendados. Tranquilinho, facinho, mão com açúcar. E aí começa a louca história aí de Bird Box, ou Caixa de Pássaro. Para você que não conhece a história aí do filme, ele é uma adaptação de um livro com o mesmo nome, Bird Box ou Caixa de Pássaros, e aí rolou a adaptação pra Netflix. O filme ele trabalha muito com os sentidos, no caso ali com a visão. Eu achei o filme muito angustiante porque, cara, é um dos nossos sentidos. Então assim, uma pessoa que enxerga e do nada tem que começar a deixar um sentido e começar a desenvolver outros por conta de uma ameaça, que ninguém sabe realmente de fato o que é. E como eu falei, na trama, na história, rola uma ameaça de uma criatura que ninguém pode ver. Essa criatura não é mostrada na história, no caso no filme, e o que acho que faz bem sentido pra história e pros personagens, porque pelo que dá pra perceber ali, a criatura, ela mexe ali com algumas lembranças, com alguns medos de algumas pessoas e também com alguns sentimentos. O que acontece é que algumas pessoas, ao enxergar essa criatura, rola um surto ali, algumas se matam e outras começam a matar outras pessoas. Então, o filme, ele mostra ali a Mallory, que é a personagem principal, e duas crianças. E o que vai mostrando ali que, no caso, só restam eles três, né? O filme tem ali as explicações que são roladas ali nos flashbacks. Então, ele mostra o presente, mas volta pro passado nos flashbacks pra te mostrar ali o porquê daquilo ter acontecido e também dar um gancho pra as coisas que vão acontecer mais pra frente. Ou seja, a Mallory no início, quando começa a surtar ali as pessoas e começa essa situação de ameaça ali, ela se junta a um grupo de pessoas. Então, quando aparece no início do filme, quando aparece ali, né, que ela tá só com duas crianças e ela, então começa a rolar algumas questões, né? Pô, o que será que aconteceu pra ela e as crianças restarem? Será que ela fugiu? Ou será que ela roubou, né, alguma coisa, meteu o pé e largou a galera lá?
porque é muito comum, né? A galera começar a meio que rolar uma situação ali de disputa e ter gente filha da puta que mete o pé e larga o povo lá, enfim. Ou se realmente a galera morreu de fato, o que aconteceu. E ao decorrer do filme vai mostrando as coisas que aconteceram, não só com a Mallory, mas também com o resto do grupo. E também em relação às crianças, porque no início mostra lá a Mallory fazendo lá o exame, né, para Natal, só que não se fala sobre gestação de gêmeos. Então, porra, é uma criança só. O que tá aparecendo aquela outra criança ali? O que tá acontecendo? E também não se fala sobre o sexo. Então você fica numa dúvida, porra, quem é o filho dela? É o menino ou a menina? Como é que tá rolando? O que tá acontecendo? O que me deixa também um pouco ansiosa, né, é também sobre o fato desse lugar seguro ser real ou se era uma manipulação ali da criatura, já que ela começou em alguns momentos manipular algumas lembranças da personagem, quando ela chegou a ter um confronto ali com a criatura. Então, destacando alguns personagens, eu vou destacar a personagem principal, que é a Mallory, foi a personagem que eu me identifiquei mais na trama. Não que os outros tenham sido irrelevantes pra mim, mas eu gostei bastante da atuação da Sandra Bullock, que ela é uma personagem que ela tá vivendo ali uma situação de uma gestação não desejada. E ela foi abandonada ali pelo parceiro, não aparece ali a história dela a fundo sobre o cara e por que aconteceu. E ela é uma pessoa reclusa, e isso é demonstrado não só no lugar onde ela mora, nas atitudes dela. A irmã é a única pessoa que ela deixa se aproximar. Ela tem um problema ali familiar, e isso é destacado mais pra frente nos diálogos. Como eu falei, o filme, ele aparece presente e volta pros flashbacks ali pra mostrar o porquê que aquela cena tá acontecendo no presente. Então, pra te explicar ali o que aconteceu. E também, como eu falei, pra dar alguns ganchos mais pra frente pra entender não só a situação do personagem, mas também aqueles diálogos ali que estão rolando. Os diálogos também são muito importantes na história. Talvez algumas coisas possam ter ficado no ar, mas os diálogos suprem algumas coisas que acontecem. Então, sobre o filme, sobre algumas pessoas não gostarem da história, né? Eu acho que algumas pessoas não curtiram muito, uma opinião pessoal, talvez pelo gênero e também da proposta do filme de trazer muitas metáforas. E também se tratando de um universo apocalíptico. Cara, é o fim do mundo. Então vão acontecer várias coisas. E possivelmente também porque as pessoas estavam esperando uma explicação em relação à criatura. No caso ali de uma possível materialização, né? No caso explicando ali por que a criatura é daquele jeito e mostrando ela de fato. Eu não li o livro, eu tava planejando de ler o livro antes de ele entrar pro catálogo da Netflix, só que não rolou. Mas ainda continuo animada pra poder ler o livro, porque eu acho que algumas coisas devem ter ficado melhor no livro, né? E algumas outras coisas devam ter ficado melhor na adaptação. Então acho que é meio metade, né? Lembrando que é uma adaptação e nem tudo fica 100%, né, ao livro. Então assim, eu acho que o filme merece uma chance em relação à história e à situação e também aos personagens. Então, para as pessoas que esperaram muito a explicação da criatura, assim, eu entendi que o filme não foca muito nela, mas sim nos personagens, ou seja, foca na situação deles, porque é um filme fim do mundo. Então, seja filme, série, vai mostrar o que vai acontecer com aquelas pessoas daqui pra frente. Então, grupos vão se formar, pessoas vão trabalhar ali com seu individualismo pra poder se encaixar nos grupos. Vai rolar ali o instinto de sobrevivência. No filme também trabalha muito sobre perdas. Cada um dos personagens ele tem uma perda ali pessoal. E todo mundo ali tentando se encaixar nesse novo mundo pra quê? Pra sobreviver. Óbvio. No caso, nesse mundo caótico, nessa ameaça que ninguém sabe o que é, nessa zona toda, ninguém sabe pra onde vai, se vai realmente sobreviver mais um dia. Então essa loucura toda não tem muito a ver com a criatura, mas sim com as pessoas. Então por isso que rola muita metáfora em relação a isso. Também tem muito a ver em relação de como as pessoas vão conseguir lidar no meio desse grupo, porque as pessoas ali da história são muito solitárias, cada uma tem a sua solidão ali em específico. Ainda mais a personagem principal, que é a Mallory. E também, cara, em algum momento ela vai ter que assumir a responsabilidade de que ela tá grávida, porque ela tá naquele conflito interno. E ter que assumir essa responsabilidade no sentido de que ela vai ter que se assegurar dessa nova vida, cara. Vai ter que proteger, alimentar, cuidar. Então ela tá num conflito interno entre a situação dela atual, desse mundo caótico, e também da gravidez dela. Rola até uma piadinha, né, sobre fechar os olhos e aquilo desaparecer. Só que ela pode fechar os olhos quantas vezes ela quiser, que aquilo não vai desaparecer. No momento ela vai ter que confrontar aquilo. E também
também como é que ela vai conseguir dar o suporte para esse novo ser humano sem ter que usar a visão em alguns momentos. Cara, aquilo me deixou muito ansiosa e com muita angústia em relação a ela. Outra metáfora também que eu achei interessante também que fala é sobre a tecnologia, mostrando também a realidade do que tá acontecendo agora, de como as pessoas estão cada vez se distanciando das outras pessoas, estão cada vez mais reclusas, e isso é mostrado lá no início, quando a Mallory tá na casa dela, que ela é cercada de tecnologia, ela pinta, então ela prefere estar na casa dela do que ter contato com as pessoas. Eu tenho as notícias, eu posso pedir qualquer coisa pela internet, eu posso interagir com qualquer um pela internet, que facilitou muito as coisas. Então pra que eu vou ter contato com outras pessoas? Pra mim não interessa, eu quero me sentir bem sozinha, mas às vezes se eu quiser eu vou lá, dou um oi e é isso. E é aí que nesse novo mundo ela vai ter que começar a interagir com os outros. E imagina, é uma dificuldade da porra. E também é mostrado na história sobre algumas pessoas em que a criatura não afeta. Um personagem ele descreve isso, ele aparece lá pra metade da trama, e com esse personagem ele tem alguns rabiscos sobre a criatura. Ela não é mostrada de fato, mas nesses rabiscos dá pra entender ali de algumas formas diferentes que a criatura se apresenta pra algumas pessoas de maneira diferente. Então cada um vê a criatura de um jeito. Não é muito explicado sobre isso, mas nos desenhos que o cara rabiscou ali mostra que a criatura é diferente em alguns desenhos. Tá rolando algumas comparações em relação a alguns filmes. Um deles é O Lugar Silencioso. Eu ainda não assisti, por isso que não tem nenhum vídeo falando sobre ele aqui no canal. Tô querendo muito assistir, só que tô assistindo muita série de outros filmes na frente que eu acabei deixando meio que de lado. E esse filme, pelo que eu vi algumas pessoas falar, tem a ver com barulhos, né? Também rolou uma comparação com o filme O Ensaio sobre a Cegueira, que esse filme eu, cara, já assisti mais de uma vez. Ele é relacionado a uma epidemia, só que essa perda da visão totalmente é como se fosse uma cegueira branca, e é uma epidemia que dá. E também esse filme tem muitas metáforas, ele também é uma adaptação de um livro, e essas metáforas têm a ver também com a sociedade, sobre algumas questões em relação à sobrevivência, sobre grupos que se formam. O filme é muito interessante, se você nunca assistiu, vale a pena assistir, O Ensaio sobre a Cegueira. Outro filme também que está sendo comparado é o Hush, acho que é A Morte Escuta, uma coisa assim. Eu também ainda não assisti esse filme. O personagem que faz A Maldição da Residência Hill. E um outro filme que eu vou deixar como dica pessoal é o filme do Shyamalan, que é o filme Fim dos Tempos. É um filme bem parecido com o Bird Box, mas não no sentido de que tem uma criatura, mas é uma situação de que ninguém vê, mas tem relação ali com a natureza. As pessoas também se suicidam, eles acham que é uma epidemia, uma arma, enfim, alguma coisa biológica, ninguém sabe de fato o que tá acontecendo. É um filme muito interessante. Talvez qualquer dia, se eu conseguir assistir Um Lugar Silencioso e o Hush, eu faça um vídeo falando sobre esses outros filmes e também comparando com o Bird Box em relação às histórias. E eu confesso pra vocês, cara, que eu tô na espera de um filme que mexa com todos os sentidos, com da visão, da audição e da fala, cara, porque quero ver como é que a galera vai se virar. Então, sobre o que eu achei na real do filme. Cara, eu achei o filme muito interessante, a proposta dele, a história, por ser um filme muito angustiante, por também se tratar de algumas metáforas que tem a ver com a realidade, com a sociedade, e não com uma ameaça de uma criatura, que ela faz parte da história, mas não é muito relevante. Eu falo ali da situação de uma mãe, que é a Mallory, com duas crianças, que ela tá tentando ali sobreviver e manter também as crianças vivas. E assim, o que eu achei, cara, muito tenso foi quando ela tenta ali explicar pras crianças. Cara, uma criança de 5 anos, não é uma, são duas, que elas não estão entendendo o que tá acontecendo, o que realmente é aquele perigo, e que ela tenta ali falar pras crianças de uma forma adulta que elas não podem tirar uma venda. É muito tenso, é muito tenso. Sobre a situação do grupo que eu falei, que a Mallory fica ali durante um tempinho, né, bem no início do filme, mostra ali nos flashbacks o que de fato aconteceu com eles. Ela chega a se relacionar ali com um cara ali que também tá no meio do grupo, e esse cara ali ajuda ela nesses momentos, né, com as crianças. Ele salva a vida dela e das crianças, e ele sempre tentando manter a esperança e a imaginação das crianças. E a Mallory aí, nesse momento, ela é um pouco grossa e ela tem que manter o choque de realidade, porque ela não sabe, cara, se realmente de fato só existem eles sobreviventes. Então assim, como é que eu vou começar a criar umas ilusões na cabeça das
das crianças se eu nem sei o que tá acontecendo lá fora? Então meio que cria um clima estranho ali entre os dois. Meio que fica assim, caraca, por que ela faz isso? Mas no entender dela, ela tá ali tentando proteger as crianças do perigo, né? De uma desilusão, né? Vamos dizer assim. As críticas em relação a uma parte da galera não ter entendido, como eu falei, eu acho que é por conta da história do gênero, as pessoas não terem entendido muito sobre as metáforas, sobre não mostrar a criatura. E cara, não quer dizer que você não entendeu o filme, que o filme não é bom. Talvez você não entendeu, beleza, não entendeu, não gostou. Mesmo que você tenha entendido, não tenha gostado, ok, mas não quer dizer que o filme foi uma pura bosta. Chegou a rolar uma notícia de que o monstro apareceria no filme, só que essa cena foi cortada. Como eu falei, eu achei bem interessante a proposta de não mostrar a criatura, que por sinal, cara, faz muito sentido pra história, porque quem vê surta, né? Surta. Ou ela se mata, ou ela começa a matar outras pessoas. Então, se o personagem vê aquilo ali e mostrar, cara, vai perder o sentido da trama, entendeu? Eu cheguei ali uma divulgação em relação ao filme, né? É uma divulgação oficial falando que a teoria do filme seria em relação à maternidade, mostrando ali o que uma mãe seria capaz pra salvar os seus filhos. O que eu também achei uma teoria muito interessante, porque ela é uma mãe que tá com uma gravidez indesejada, ela foi abandonada pelo parceiro e tá acontecendo uma situação de fim de mundo, que ninguém sabe o que realmente tá acontecendo de fato. E ela tem uma situação ali, né, de vários problemas familiares, ela tá com a questão ali de, cara, o que eu vou fazer com essa criança se eu realmente não consigo enxergar a realidade de fato. E mais pra frente vão acontecendo as situações que ela tem que sobreviver ali grávida, e ela tem um filho, né, biológico dela. Ela conhece uma outra mulher que tá praticamente quase no mesmo tempo que ela. A neném nasce e a mulher acaba morrendo, e ela tem que ter a responsabilidade de assumir aquela outra criança, ou seja, ela tem um filho biológico dela que ela não consegue criar laços com ele, e tem a responsabilidade de uma outra criança. Assim, por mais que você tenha o sentimento de compaixão, de empatia, cara, laços por outra criança que não é sua não crescem assim no estalar de dedos, no piscar de olhos. Ainda mais pra uma pessoa que tá com vários problemas de entender o filho dela, o próprio filho que ela colocou no mundo. Imagine ela ter que lidar com uma outra criança em uma outra situação. Tem uma cena muito interessante que é quando ela decide quem vai olhar, né? Quando ela tá ali naquela rota do rio, o cara explica pra ela o que vai acontecer, e vai ter um momento que ela vai ter que olhar. Então, ela não quer olhar, né? Porque ela tem que seguir ali e guiar o caminho. Então, ela tem que escolher qual das duas crianças que vão olhar. E aí o menino fala, não, eu olho. Ele, não, você não vai olhar. E a menina meio que sente que vai ter que sobrar pra ela fala, não, eu vou olhar. E aí ela se cala, tipo, o que eu faço agora? Eu deixo meu filho biológico olhar ou uma menina que não é minha filha? Então, assim, meio que fica tenso essa situação. E aí, mais pra frente, ela acaba desistindo. Tipo, ninguém vai olhar. E aí, nesse momento é que começa a fluir um pouco da maternidade nela, né? Na situação ali de perigo. E também outras teorias também são muito fodas. Eu cheguei a ler uma que é em relação à depressão, que no caso cada personagem ali retrataria um tipo de depressão diferente. A Mallory ali em relação à questão da família, do abandono, de uma gravidez indesejada e várias situações muito novas acontecendo ao mesmo tempo. Tem ali um senhor que ele perde a esposa, tem o cara que se relaciona com ela, que ele acabou de voltar da guerra, tem também a mãe da menina. Eu achei muito interessante essa questão da depressão, porque a depressão, ela é a doença do século, então é uma doença que as pessoas não enxergam, né? Então seria a criatura, que cada um que olha surta, então algumas pessoas se matam e outras ali acabam matando outras pessoas pra justificar ali o sentimento delas, né? De dor, de perda, de sentimento de alguma coisa de ruim que tenha acontecido com ela em algum momento da vida dela. E a personagem principal, que é a Mallory, tentando ali encontrar forças nas duas crianças, né? Pra sobreviver e também manter a sobrevivência das duas crianças. Falei, o filme é muito interpretativo, então pra você que leu o livro e viu o filme, ou pra quem fez um e não fez o outro, enfim, cada um vai ter uma interpretação diferente. Se você já assistiu o filme, deixa nos comentários qual foi a sua teoria mais pertinente, o que você achou, se realmente da maternidade ou da depressão, ou outras em questão de sobrevivência, final de mundo, se encaixa com o
filme. Se você gostou, deixa seu gostei, inscreve no canal, ativa o sininho e também aproveita para compartilhar o conteúdo do canal com quem você conhece. Então essa é a minha visão em relação ao filme Bird Box. Bem atrasado esse vídeo, mas espero que vocês tenham curtido. Mas é isso aí, então eu vou ficando por aqui. Um enorme beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!